Boa tarde, Braga! Está começando mais um programa Conexão. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Antunes, desde pequenininho. Hoje de manhã eu fui dar um passeio na linda praia de Ofir Esposende ali. Eu só tinha ido lá uma vez numa chuva arreada. E hoje eu fui lá fazer a gravação de um vídeo. Fui eu e os dois Mizifi. Que é isso? Dois Mizifi? É, dois Mizifi. Foram comigo e o dia estava lindo, o tempo ajudou. Hoje, essa semana é uma semana bonita, mas parece que vai chover, né, Matheus? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, malta. Dia 13 de junho. Olha, bom dia pra você que tá conectado no programa Conexão na 106.0, a Super Rádio de Braga, desde a primeira hora da manhã até a última hora. E tem discos pedidos, que fechando a noite aí, muito massa. Deixa eu falar uma coisa, Leandro. Fala pra mim. Notícia. Tira essa camisa, tá com frio, é? Não, é para o pessoal ver minha camisa nova. Fala, galera. Aí, camisa nova. Ó, essa aqui é minha. Quem fez para mim foi o Tom Goulart. Tom Goulart. É, aqui tem três... Como é que é? Tom Goulart, é? Tom Goulart, é. Tem três palavras, né, que aqui em Portugal as Estou. pessoas usam. É, e a gente meio que se espanta. O tal da continuação. Continuação. E o palavrão que a gente não pode mais falar. Não pode não, pode não. Chamamos atenção, fomos chamar a atenção. Não pode não. Mas tem aqui um palavrão que os portugueses falam muito. É o primeiro palavrão que a gente ouve quando chega. E aprende, né? Soltou no aeroporto, já pum! A gente já escuta esse. Ei, Leandro. Fala pra mim. Tu falou aí no negócio das tuas camisas, dos costumes portugueses. E uma coisa que eu tava conversando ontem com um amigo, sobre as diferenças de Portugal e Brasil, né? Eu acho que essa camisa tenta mostrar um pouco, né? Isso. De como é costumes, gírias aqui em Coisas Portugal. simples, né? Mas Coisas são simples, né? coisas simples, mas são diferentes. Vamos falar sobre visto de residência, autorização de residência, até embolou tudo. Vamos falar sobre Estatuto de Igualdade, que é um benefício que muitos brasileiros têm o direito e não sabem. Desconhece. Agora vamos lá. Boa tarde, doutora Priscila. Hora da Justiça. Isso. Com Priscila Nazaré. Isso. Boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde. Vamos falar então sobre o visto de residência, vamos falar sobre o direito de igualdade, ou estatuto de igualdade, como você colocou, explicar isso pro pessoal que eu acho que pro Matheus também. Era isso que eu ia perguntar. Será que... Então pode perguntar. Agora, posso, gente? Pode. Vai ter aquele negócio de que me corta no... Não quero isso, Vai ter muitos cortes. Não quero isso. Quem não quer, quem não quer. Não pode falar palavrão. Mas eu não falo palavrão. Não Quem pode. fala é ele. Ele que fica falando que eu corto. Então vai. Tá, fala e aí. ele fala que eu não sou objetiva. Quem? Matheus, me fala uma coisa. Você tem cartão cidadão? Residência. Você tem cartão cidadão? Sim. O Leandro... Não. Ei, tá vendo? Tá vendo a Matheus, diferença? vou fazer a pergunta de novo. Você tem cartão cidadão? Qual a diferença? Eu não sei. Ah, então Tá aí. essa é a Olha aí. diferença. Tá vendo? Isso é porque eu fiz de propósito pra você aprender. Pegadinha. Pegadinha do Não, ele não sabia, gente. Não tava combinado, mas eu achei Tava que nessa... combinado sim. Tá? Eu nem falei com você. Deixa de ser mentiroso. Então vamos lá, vamos usar o Matheus como exemplo. Vamos. Matheus, você tem cartão de autorização de residência, Isso, certo? isso. Título de residência, Título de certo? residência. Autorização de residência, Certo. Todos esses nomes referem-se ao mesmo documento. Usa ok? aquele cartãozinho rosinha. Isso, o nome Yeah. dele é título de residência. Título de residência. Conhecido como AR, etc. Yeah. Ok? Esse cartão de residência, título de residência para brasileiros, ele traduz em um outro direito, que é o direito do Tratado de Porto Seguro, que se chama Estatuto de Direitos e Deveres de Igualdade. Ou seja, quando o brasileiro está em Portugal, residente, ele passa a ter os mesmos direitos e deveres que o português que reside em Portugal. Perfeito. E vice-versa. O português que reside no Brasil, uma vez que ele está regular no país, ele passa a ter os mesmos direitos e deveres do brasileiro nato, ou seja, aquele que nasceu no Brasil. O mais bacana que você falou de tudo são duas palavras. Direitos, que todo mundo pede, E mas também tem deveres. deveres. Então, Deveres. só um detalhe importante. Não confundir direitos e deveres com direitos e deveres políticos. Opa, isso já está começando a me interessar. Vamos lá. Eu sei. Então, o tema é o seguinte. Por que estamos conversando sobre isso? Leandro começou a fazer um monte de pergunta para mim ontem, assim, picado. E pode isso? E pode aquilo? E pode aquilo outro? Porque eu sou o Google do Leandro para assuntos Certo. É jurídicos. verdade, é verdade. Ele acorda de manhã, 6h40 da manhã, me perguntando alguma coisa a respeito de legislação. E aí, ele me perguntou um monte de coisa ontem.
Tá. Tudo relacionado... Deixa eu explicar. Tá. Tudo relacionado a Estatuto de Igualdade. E eu falei, já vem alguma coisa aí. E aí ele sugeriu que fosse a pauta de hoje. Direitos e deveres políticos, eles não estão englobados no início. Então eu vou dizer o seguinte, o Matheus está aqui há quanto tempo? 3 anos. A partir de 3 anos com residência, Matheus. Não. Com residência 2. Com 3 anos, 2. Com cartão de residência, 2 título anos. de 2 anos. Então, a partir do 3º ano, você vai poder exercer os seus direitos políticos. Certo. Dentro, com o Estatuto de Igualdade. Com o Estatuto de Igualdade. Tá. Só que você pode exercer os seus direitos e deveres, à exceção dos políticos, de imediato. Desde que você invoque o Estatuto de Igualdade para você ter o seu cartão cidadão. Certo. Por que você não tem um cartão cidadão? Porque para o CEF hoje, você é vamos dizer assim, um imigrante comum. Certo. Ou seja, você podia ser Ele ucraniano... nunca pode ser comum. Olha ele, o cara não é comum gente, nunca. Tá bom. Aí depois sou eu que enrolo, Olha né? ele. Não é comum. Não é comum. Não é. Tá, dentro da singularidade do Matheus, Boa, ele é um singularidade, imigrante boa. comum, Tá. ok? Então, o imigrante comum não tem esse direito de Estatuto de Igualdade. Certo. Só quem tem são os brasileiros. Certo. Então, a partir do momento que você vai se declarar junto ao consulado brasileiro que você tem interesse em exercer o seu direito de igualdade aqui em Portugal, você vai pegar um certificado, vai preencher um formulário, vai levar junto ao CEF. O CEF vai publicar um ato dizendo que o Matheus tem direito a ter um cartão cidadão. Entendeu? Que hoje você não tem. Mostra, Leandro. Mas uma coisa. É o azul. Tá certo. Mas... Seguinte, deixa eu tampar aqui, então, ó. Então eu vou Esse ter é menos... o cartão, esse é o Não, cartão tira cidadão. do negócio, porque não dá nem pra ver. Esse Não é, é, cara Vamos lá. preguiçoso. Não, cara. Isso é imigrante incomum. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Tirar aqui. Olha só, esse é o cartão cidadão. É como se fosse a identidade. Não, como se fosse não. É a identidade. Brasileira. É ok? a identidade brasileira. Antigamente, aqui existia um documento chamado BI. Certo. O BI Que as foi... pessoas chamam isso aqui de BI. chama isso aí de BI. Não, porque o BI, ele trazia a identidade como no Brasil, que a gente chama de RG. Certo. O cartão cidadão traz todos os documentos que a pessoa tem em Portugal. Certo. Então, aí você tem o CPF, NIF, o NIF, tem o número da Segurança o Social. número da Segurança Social e o número da sua identidade. Sim. Então, é tudo num documento só. É um cartão cidadão. Ok? Agora, Nem eu tô com todos dúvida. os países da Europa adotam esse sistema. Muitos ainda adotam o BI. Olha aí. Ok? Mas em Não Portugal, fala mais não. num sentido de... Oi? Falou que ele ficou melindrado, falou que não fala mais não. Que cortou Por ele quê? que ele ia fazer pergunta. Ai, duas. desculpa, Não, fala, é porque assim, essa dúvida, eu acho que tem, muita gente tem essa dúvida. Tá aí, eu tenho autorização de residência, eu peço o Estatuto Direito de Igualdade. Não, Direito de e como Igualdade. você pede? Vamos repetir. Você vai até o consulado, vai pedir um documento que vai certificar que você está em pleno exercício dos seus direitos políticos no Brasil, Certo. tá? Vai ao E CEF direitos depois. civis. Isso você precisa. Mesmo que você ainda não vai exercer os direitos políticos, ok? Certo. O documento, ele é único. Depois você vai ao CEF, vai apresentar um formulário próprio, que é para você invocar o Estatuto de Igualdade, e o CEF vai publicar um ato permitindo que você vá até uma loja de cidadão e emita o cartão cidadão. Cartão cidadão, por exemplo. Então, a minha Igual o meu. autorização de residência, ela é de 1 ano. É, E se você conseguir o cartão vai cartão ser de cidadão, 1 ano. vai ser Ele, de 1 ano ele é também. válido pelo prazo da sua autorização de residência. Certo. Se você, por acaso, caso da Joyce, a Certo. Joyce pode invocar a mesma coisa. Certo. A Joyce tem o cartão de residente, mas não tem o cartão cidadão. Não. O título da Joyce vale por 5 anos. Então, quando ela tirar o cartão cidadão dela, não sei nem porque ela ainda não tirou, o título dela vai ter validade de 5 anos. Certo. E outra questão. Então, eu renovando a autorização de residência, eu tenho que renovar de novo O cartão cidadão. Então, todo nesse moído. Todas as vezes que você renovar, ele tem um prazo para você exercer o seu direito e vai ser justamente vinculado ao seu título de residência. O cartão cidadão dá algum benefício, Eu não por falo exemplo? mais nada também, não. Ué, mas você perguntou alguma coisa? Ai, gente, tô perdida É com hoje. ele, é com ele. O meu problema é com ele, não falo mais nada não. Não, só Vai. pra uma coisa, porque assim, eu sou imigrante incomum, eu não tenho o benefício do Leandro e do cartão cidadão, que vale por 20 ok. anos, sei lá. Não, pra o o resto dele da vale vida. pra sempre. O resto da vida. Por exemplo, esse cartão cidadão que eu tirei pelo Estatuto de Igualdade, me dá algum benefício, por exemplo, de financiar um carro?
Dá. Porque hoje a gente não consegue mais financiar carro hoje em dia. Os brasileiros que têm autorização da residência. Agora- Tem que ter o fiador português, isso Peraí, aqui. mas por quê? Porque Não. Você já Hoje se em perguntou dia- por que não consegue financiar um carro? as financeiras dizem que a gente precisa de um fiador português Não. e Eu autorização não de residência de um perguntei- ano. Eu não perguntei como é que elas solucionam o problema. Eu perguntei por que você não consegue. Acabei de dizer, você escutou não? Você não entendeu. Ela Qual é a perguntou razão? Qual é a razão que você acha que eles Não, te autorizam? eu acabei de dizer, você não escutou Não, não? não, Não, o que você- eles exigem. Não, eles disseram que a gente não consegue financiar, algumas financeiras, que a gente não consegue financiar porque a nossa autorização de residência é de um ano e a gente precisa de um fiador português. E antigamente não era... É por não isso? necessário- segundo Eles eles, falam. sim, eu não sei. Tá, então eu vou explicar pra você o Se a porquê. lei é assim. Vamos lá. Você consegue, sendo brasileiro, comprar uma casa, não consegue? Sendo brasileiro, Comprar uma eu casa. não consigo comprar um carro ali em uma casa. Aí é isso que eu tô querendo te mostrar. Você consegue comprar uma casa. Desde Por que quê? você dê X. Sim. A diferença do carro é o seguinte: Certo. quando você compra uma casa, o bem dado em garantia é a própria casa, ou seja, é um bem que ele não sofre depreciação, ele só sofre valorização. Certo. Ok? O carro é diferente. Você compra um carro hoje, ele já sai da concessionária valendo menos 20% do valor que é de mercado. Não é assim que? Isso, Pelo isso. menos é isso que eu aprendi, né? Verdade, Eu não entendo muito bem de carro, mas funciona assim. É mais ou menos isso. Então, quando você não tem um bem para dar de garantia, que no caso da alienação fiduciária de carro é diferente, o bem já vai se depreciar. O seu título de residência é de um ano. Ninguém garante que você vai se manter em Portugal. É verdade. É por isso. Verdade. Então, não é porque você é brasileiro. É porque o bem que é dado em garantia não é capaz de suportar o valor do financiamento. Por quê? O valor do financiamento, ele é superior ao valor do bem, que quando você tira da concessionária, ele já vale desvalorizou, menos. Valoriza. Cara, Diferente da verdade. casa, quando você compra uma casa hoje de 100 mil, daqui a 10 anos ela vai valer 150. E hoje em dia, então, Eu tô tão ferrado, que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco toma. Só você ter uma Ai, ideia. meu Deus. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas voltando, ele Objetivamente. perguntou, vou voltar. A pergunta do Vou Matheus. embora, gente. Eu vou embora, não, vou deixar olha você. só. Valeu, você Leandro, falou valeu. que eu cortei. Ele perguntou um negócio, eu não respondi. mas é verdade. Qual é a vantagem? Obrigado, professor. A vantagem. É isso que eu ia perguntar. mas a- Objetivamente. Ó, A minha como eu dúvida me é de lembro. de muito ouvinte, Priscila. Muito bom esse Então eu vou questionamento. explicar qual é a vantagem. Em função do crédito, o fato de você ter um cartão cidadão, ele te equipara as condições do português. Então, é possível que em algumas financeiras você não tenha necessidade do fiador. Fiador. Se você tem um contrato de trabalho, Sim. óbvio que não é assim, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu tenho um cartão cidadão, pouco importa. O português que também não tem dinheiro nenhum e tem um cartão cidadão também não consegue comprar nada. Não vale de nada, né? A pessoa tem que ter as garantias, ou seja, tem que ter um emprego fixo, tem que ter uma carteira, um contra-cheque para mostrar que tem renda, os extratos bancários para mostrar que a movimentação bancária de um financiamento não compromete mais que 30% da renda disponível, e aí você vai conseguir o É financiamento. o famoso plafond, não é isso que eles falam? Plafond, eles chamam aqui, que no Brasil a gente fala limite de crédito, ou seja, a sua capacidade de endividamento. Em suma, se você ganha 1.000 euros, você só pode ter de financiamento, num total, 300 euros. 333. 300, não é 30%? Então, 300 euros. 30% De 1.000, 300. 333, não é? Ai, 300, gente. 30% enfim. de 1.000 é 30. Meu Deus do céu, a O matemática. professor de matemática vem aqui no programa dar aula pra É gente. 333? A terça parte. Não. Qual é a terça parte de 1.000? Ô, 33. dê conclusão isso aí, macho. Leandro, bora. Leandro, porque 33 vezes 3 é 99. Ele faltou aula de matemática, pô. Tá certo. Por isso que eu nem atrevo aqui, viu, né? É uma dízima, é 333, 3333. É uma Ou dízima. seja, vai faltar um A centavo. única dízima que eu conheço é quando eu ia na Universal que eu tinha que dar o dízimo. É a única coisa que eu A sabia. tocha da Gente, felicidade. esse programa hoje tá muito bagunçado. Olha só, deixa eu falar uma coisa, Priscila. Fala. Vamos falar o porquê. Deixa eu explicar a todo mundo que está nos assistindo o porquê que eu quis me pegar esse assunto. Leandro vai se candidatar a prefeito. Não, nada disso. Não tenho pretensão nenhuma disso. O que acontece é o seguinte. Nós passamos hoje por vários problemas políticos no Brasil. Né? E posso dizer que a coisa de 5 anos, o povo brasileiro se conscientizou da importância do voto, da importância do engajamento na política. Eu percebo isso no brasileiro. Em contrapartida, Mas é obrigatório, né? Sim. Em contrapartida, eu vejo muito brasileiro chegando em Portugal com até o argumento da política brasileira.
né? Que lá tá complicado, em suma. Então, assim, desde que o momento que a pessoa chega em Portugal, se estabelece no país e quer viver no país, eu acho que o mesmo engajamento que ele exigia no Brasil, ele deve exigir em Portugal. Não, ele deve se alistar, né, pro voto, né? Com certeza. Então, aí eu comecei a falar, poxa, os caras reclamam do Brasil, da política e tal, mas chegou aqui, tá como isso aqui não pertencesse a ele, que ele não pagasse os impostos, que ele não contribuísse. E isso é importante o brasileiro. Exatamente. Eu acho importante o brasileiro ter essa consciência. Sim. Entender do dever um pouco político mais, que ele tem que exercer no país. Entender um pouco mais. Por exemplo, qual é a função dos vereadores aqui? Qual é a função do presidente da Câmara aqui? Qual é, entendeu? A gente precisa entender. Mas, veja bem, aí eu vou fazer um alerta. Não é simplesmente pedir o cartão cidadão para exercer o direito político. É isso que eu queria entender. Antes de tudo, conhecer o sistema de governo e a forma de governo do país. Exatamente. Porque eu conheço muito brasileiro que sequer entende o que é a formação do Congresso. E aqui não consegue entender que o Congresso é formado da Câmara, formado do Senado, e que ele tem uma razão política de existir em relação à pauta que faz a legislação, não entende por que o presidente não pode fazer uma lei aqui, ali, acolá. Eles não entendem como é que funciona. Portugal tem um regime de governo e um sistema de governo diferente. Então, vai exercer os direitos políticos aqui, não repetir o erro do Brasil, que é votar sem a devida consciência. Claro, tem que entender como se vota aqui, quais são as consequências do seu voto em relação à forma do governo organizar aqui em Portugal, buscar talvez as semelhanças em relação, acho que nesse caso a gente poderia trazer como tema no futuro, até não sei se está em época de eleição aqui. Eu sei que teve agora a eleição para o Parlamento Europeu. Sim. E nesse caso, a gente também tem o direito a voto, tá? Quem tem o Estatuto de Igualdade definido e já tem mais de 3 anos de residência também vota em todas as eleições. Inclusive pode ser votado. Os direitos são amplos, é de votar e ser votado. É a plenitude dos direitos civis. Inclusive participar de concursos públicos. Certo. Tá? Após 3 anos ou no primeiro ano pode? O único direito que fica restrito a partir de 3 anos é o direito ao voto. Certo. Tanto votar e ser votado. Isso independente de você ser residente e solicitar o Estatuto de Igualdade, ou você já tem o Estatuto de Igualdade, eu preciso de 3 anos com o Estatuto de Igualdade para depois votar? Não, você precisa de 3 anos de residência. De residência legal. Não precisa de 3 anos de estatuto. Ah, entendi. Certo. Ou seja, todo e qualquer brasileiro que já tem 3 anos residindo em Portugal de forma legal, tem direito a solicitar o alistamento do voto. Do voto. Sim, tem direito a solicitar o cartão cidadão e, por conseguinte, ficar disponível a votar nas próximas eleições. E se eu tenho o Estatuto de Igualdade, cartão residência, tudo direitinho, eu posso prestar concurso público? Pode então, prestar olha aí, concurso pessoal. público. Olha aí. Então, assim... Fica igual o Fergomê lá, né? Ganha dinheiro. Ganha E dinheiro. uma outra coisa para vocês ficarem atentos. Muita gente esquece que Portugal tem disponível um banco de dados de vagas de emprego. Aí as pessoas ficam falando assim, eu tô procurando emprego e não acho. As pessoas não se habilitam no portal de vagas de empregos que são disponibilizados pelo governo. Na verdade, a empresa se cadastra nesse portal, ok? As vagas não são do governo. O governo tem um serviço para poder enquadrar as vagas que estão disponíveis no mercado. Eles enquadram as vagas, você se habilita a essa concorrência e você faz a candidatura diretamente com a empresa. Mas as pessoas não têm essa noção. É o centro de emprego, né, Priscila? É o centro de empregos. Quando você tem um número de segurança social, você tem todo o direito de também servir dessa ferramenta de busca de vagas. E se você tem segurança social e não tem residência? Não tem nada a ver. O fato de você pode se cadastrar? Pode. Se você tem a segurança social e você contribui com a segurança social, o fato de você não ter residência é um detalhe, porque você está em processo de regularização. Mas você pode se candidatar às vagas disponíveis no mercado, sim. Olha aí, Mato. Boas dicas da doutora Priscila, a hora da justiça. Muito boa. Eu vou frisar aqui novamente o motivo pelo qual eu quis trazer esse tema do direito de igualdade, que é uma coisa que pouca gente sabe e que muita gente tem direito. Muita. Aliás, todas as pessoas que estão
em Portugal de modo regularizado têm o direito a votar. Verdade. Entendeu? A votar, não. Tô falando ao Estatuto de Igualdade. Pegar o Estatuto de Igualdade. Então, assim, é uma coisa que pouca gente sabe. Por exemplo, quem pegou agora, recentemente, o título de residência, ele pode solicitar o direito de igualdade, que abre um pouco mais de possibilidades em várias coisas, não é isso, Priscila? Sim. Olha só, as regras em relação ao cidadão, elas são equivalentes, ok? Então, você tem que pensar o seguinte, olha o nome, Estatuto de Igualdade. Você não vai ser um português nato, mas você vai ter os mesmos direitos e deveres de um português que nasceu em Portugal, ok? E a partir do momento, como eu falei, depois de 3 anos, você passa a ter o direito, inclusive, a votar e ser votado. Depois que você tiver a sua residência por 5 anos, você vai pedir a nacionalidade. Para que efeito? Para que você não tenha que invocar o Estatuto de Igualdade. Você já vai ser um nacional. Mas o Estatuto de Igualdade, ele te dá os mesmos direitos do nacional, que é diferente daquilo que a gente tem como imigrante. O imigrante ainda é limitado em alguns setores, por mais que tenha residência. E é nesse aspecto que é importante. Por que é uma coisa que só cabe a brasileiros? Porque existe um tratado entre Portugal e Brasil para firmar esse propósito de igualdade entre os irmãos, né? O brasileiro que mora em Portugal e o português que mora no Brasil. Então, assim, só um minutinho. Então, assim, só para dar um resumão. Olha só, quem está aqui e já tem o visto de residência há 3 anos, a doutora Priscila já falou até em outros programas, já pode solicitar a sua nacionalidade. Não é isso? 5 anos. 5. São 5. Quem tem a residência são 5. 5. Era 6, mudou e agora passou a ser 5. Certo. Tá. Aí quem tem o cartão de residência pode solicitar imediatamente o Estatuto de Igualdade. E depois de 3 anos, você pode solicitar o seu direito a voto. Exatamente. Você vai se alistar para o voto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu tenho 1 mês aqui de residência, tenho meu cartão, pedi o Estatuto de Igualdade. Uhum. Isso reduz meu tempo para pedir a minha nacionalidade ou não? Continua os 5 anos? Continua os 5 anos. Continua os 5 anos. Não tem nada a ver. Os 5 anos são contados a partir que você recebe seu primeiro título. Peraí, Matheus, isso é um detalhe importante. Não, porque as pessoas acham, isso é uma coisa que as pessoas não têm consciência. Elas acham que vale a partir do momento que ela recebe o visto no Brasil. Não é assim. Não é do carimbo do visto, não é da entrada no país, não é de nada disso. Os 5 anos de residência passam a contar a partir do primeiro cartão. Não adianta eu estou em Portugal desde 1º de março de 2019. Marquei o meu CEF para 1º de setembro de 2019. Para quando que vai contar os meus 5 anos de residência oficial? 1º de setembro e não 1º de março. Só um detalhe, pegando esse gancho aí, não deixando o Matheus falar de novo, é o seguinte, isso serve também para a troca da habilitação. Sim. Existe uma regra, se você tiver o documento aqui, chegar e levar, se eu não me engano, passar de 90 dias, você paga uma multa, alguma coisa desse tipo. Agora, se você tiver aqui, passou 6 meses, só depois de 6 meses chegou o seu cartão, os 90 dias passa a contar da hora que chega o seu cartão. Exato. Exatamente. E você pode trocar sua... Já esqueci da outra pergunta. Hoje tá uma panaceia. Eu já esqueci a pergunta. Os temas foram variados. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pegou seu cartão residência, mas por vários motivos você não pôde fazer a sua mudança de troca de habilitação. Passou 6 meses, vamos supor. Você pode ainda fazer essa troca de habilitação? Pode, mas por que só paga a multa. Exatamente. Só paga a multa. Sim, uma coima, né? Coima. Você vai poder ter a troca de... Hoje em dia, já que a gente já está misturando os temas, você não precisa sequer da residência para tirar a sua nova habilitação. Certo. Basta o agendamento. Certo. É uma flexibilidade que o IMT tem. Olha aí. Preste feito. atenção nisso aí. Pô, eu tô confundindo as câmeras. Qual é a câmera? Essa aqui, pô. É tanta câmera. Muito bom, Priscila. Preste atenção você que tá no rádio, tá no Facebook. Não precisa da residência para fazer a troca, né, Priscila? Não. Veja bem, não é que você não precisa, você tem que ter o agendamento. Isso serve tanto para as pessoas que estão com o processo de visto agendadas para tirar a residência, como para as pessoas de manifestação de interesse. Certo. Você não vai receber a habilitação definitiva. Isso. Você vai receber um prontuário temporário. Uma autorização. Mas que uma permissão. Isso, vai permitir você dirigir e para as pessoas interessadas também se habilitar no Uber, ok? Muito massa. Todas essas outras plataformas de veículo, né? Mas isso é novo, né, Priscila? Ué, com essa permissão ele já pode fazer o curso da autoescola, no caso a escola de condução, e já trabalhar no Uber?
Pode. Uber aceita? Escola de condução? Por quê? Aqui não é autoescola, aqui o nome é Mas escola por de que ele condução. tem que fazer escola de condução? Agora é obrigado a ter um Mas curso. não é esse curso. Você tá confundindo as Não, olha só. O curso é mestrado pelas autoescolas. Sim, mas Então, é só para a pessoa não entender que ela vai ter que fazer Não, a não, autoescola. não, Não, é um ela curso, é um curso que o IMTT exige, que é equivalente ao curso de formação dos taxistas, ok? Não em número de horas, mas é alguma coisa que a gente pode dizer que é semelhante, para que você se habilite ao exercício da profissão de Uber, ok? Mas apesar de ser prestado nas autoescolas, isso não significa que seja que você tem que fazer autoescola de novo. Não. Só Eu quis esse dizer curso. só o nome, porque esse curso é mestrado pelas escolas de condução. Isso. Então, assim, você vai lá, se inscreve, faz esse curso, faz uma prova, aí você está autorizado a mexer Sim, com transporte de passageiros, Exato. não necessariamente Uber. O prontuário, ele com o pedido para inscrição de atividade profissional de motorista, já permite você fazer se inscrever no curso de formação e conseguir se inscrever também na plataforma. Vamos lá, pergunta aqui dos nossos ouvintes aqui, ó. Leila Barbosa Heitor, para dirigir caminhão também? Também. Para dirigir caminhão, olha só, tem um detalhe super importante em relação a dirigir caminhão. Primeiro, dirigir caminhão tem que fazer outro curso. Não Certo. é o mesmo curso relativo ao Uber. Só para deixar muito claro. Segunda situação, a pessoa tem a questão do caminhão. A habilitação do Brasil não é igual a de Portugal. Então, aqui, ela precisa ver a adequação. Porque muitas pessoas que já dirigem caminhão em Portugal, no Brasil, quando vem trocar a carteira, falta alguma coisa em relação à letra. Aí ela tem que fazer a adequação para poder se habilitar aqui, Certo. em relação ao prontuário. Outra coisa importante, ela não perguntou, mas a gente já tem limite de idade, ok? Em relação a caminhão, existe um limite de idade para você ingressar na profissão. Eu não sei se são 60 ou são 65 anos, agora eu não me recordo. Mas tem muitas pessoas que no Brasil já dirigem, têm uma certa idade e quer se habilitar em Portugal. Tem que ficar atento ao limite de idade. Olha, Muito bom essa informação. Então, me mandaram aqui para mim, na verdade foi o Igor Mizifi. Como é que é? Igor Mizifi. Igor Mizifi. Ele botou que é o TVDE. Que é o TVDE é o curso. É o curso. Sim, é o exatamente. curso. O nome do curso é TVDE. Exato. Priscila, vamos lá. Vamos voltar aqui para nós demos uma volta, falamos de muita coisa. Mas o intuito hoje, o objetivo realmente. Foi uma paella, né? Foi uma Cadê a paella? paella? Foi uma cheia de fome já, né? É. O objetivo hoje foi realmente tentar conscientizar aos brasileiros que estão aqui, vivendo aqui, residindo aqui, a importância do voto aqui em Portugal. Existe essa importância. Da mesma forma que lá no Brasil nós reclamávamos e reclamamos até hoje dos políticos, dos problemas gerados pelos políticos, desde o momento que a gente se prontifica em mudar de país, viver num outro país, se submeter às regras, aos direitos e deveres que a doutora Priscila colocou aqui, nós também temos que nos preocupar na questão política do país que vivemos. Certo. Então, vamos ver quem tem direito à questão do voto, vamos procurar, vamos tentar saber essa questão do Estatuto de Igualdade, porque te dá vários benefícios também. Vamos tentar nos envolver um pouco mais na política. Eu estou falando isso, mas também sou muito cru em relação a isso. Vou começar agora a pesquisar, a entender um pouco mais como as coisas estão acontecendo, né? Para onde está indo o nosso dinheiro que a gente recolhe aqui. Existe uma matéria no direito que chama direito eleitoral. A gente pode fazer uma pauta aqui sobre isso. Seria fantástico. Seria bacana. Seria fazendo bacana. essa relação da diferença entre os regimes e a forma de governo do Brasil e Portugal, até para os brasileiros e outros imigrantes, né, aprenderem como é que é o sistema político daqui. Seria perfeito, Priscila. Seria muito bacana. A gente já pode, de repente, preparar aí para as próximas semanas para a gente falar sobre isso, porque eu particularmente, assim, eu faço sempre analogias, né? Eu faço comparações. Por exemplo, eu identifico o nosso presidente da Câmara, o Ricardo Rui, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
Não sei se realmente tem o mesmo peso ou a mesma função. Não, porque aqui Boa, existem... então você sabe. Então, a gente vai... Não vamos elaborar isso agora, porque aí vai ficar mais do que uma Não, mas uma você parede. dá só esse tirinho aí, só esse Porque, tirinho. porque aqui funciona, a Câmara, ela tem uma função diferente do sistema da prefeitura. E aqui existem como se fossem prefeitos de cada conselho. Então, quando você olha para a Câmara Municipal... Por isso que eu vejo como prefeito e não como governador. Não, mas porque, olha só, você não pode confundir a figura do governador, porque aqui não tem situação de Estado. Não tem, Aqui não existe Estado, aqui existem cidades. O estado, vamos supor, de Braga, o estado de Braga. Não, vamos aqui supor. não tem. Não existe Não Estado. Então, Não tem, se eu colocar como prefeito, o que eu faço com os conselhos? Porque, na verdade, em termos de conselho, eles são Porque existe o presidente da Câmara de Famalicão, presidente da Câmara... Exato. Eu não posso fazer essa... Não, eu essa entendo analogia. o que você quer dizer. Entendi. A analogia não cabe porque a figura do prefeito no município do Rio de Janeiro é uma figura que não encaixa aqui quando eu coloco a Câmara em termos de dimensão. Certo. Porque a gente não fala em municípios, a gente fala em distritos, ok? Que em termos de território, no Brasil seria semelhante ao que Estado, né? ao Estado. Mas olha como é que é estranho. Por exemplo, Mas quem Famalicão pertence a Braga, Ao não é distrito isso? de Braga, não é isso? Não é isso, Pinto? Sim. Famalicão pertence Pertence ao distrito de Braga. Aí lá tem um presidente de Câmara também. Mas porque Famalicão Mas é subordinado ao Ricardo? É isso que eu tô dizendo. Não dá pra eu fazer essa identificação com você, porque você tá querendo trazer a realidade do Brasil. E aí, quando você traz a realidade do Brasil, é que você tem que fazer... Não cabe essa correlação. Tá, mas vamos lá. Vamos, eu gosto de falar assim com a linguagem que o povo me entenda. Vamos lá, Pinto, mas você é pode me verdade. ajudar. Mas é verdade. Nós temos o Ricardo Rio, que é o presidente da Câmara de Braga, que é a casa-mãe, né? De Famalicão, de Vila Verde. Não, isso que ele tá querendo dizer. Não seria? Não, porque Ou seja, Braga... o presidente da Câmara de Famalicão tem o mesmo poder que o Ricardo Rio? Sim. Porque porque olha só, você está confundindo a situação de distrito com conselho. Braga, ele é um distrito. Dentro desse distrito, ele tem conselhos. Só que existe um conselho, que é o Conselho de Braga, que é, em equivalência, a mesma coisa que Famalicão, que Vila Verde, que Amares. Esses lugares são conselhos. E Braga também é um conselho. E Braga também é um distrito. Só que no governo, né? No governo desses conselhos, você vai ter as figuras dos prefeitos. Mas você entende, na sua analogia, que assim, como o nome do conselho é Braga, significa que os outros conselhos menores estão subordinados e aquele seria a figura de um governador e os outros são municípios. Não. Porque a situação do distrito aqui não elege um governador. Os governos aqui são locais. E são independentes. Né? E são independentes. É bacana isso, cara. Aí, por exemplo, o distrito de Braga, não o conselho. O distrito de Braga, se fosse no Brasil, teria um governador. Não, olha só. O distrito de Braga, o distrito de Lisboa, o distrito de Porto, eles estão vinculados ao poder central. Ok? Qual é o poder central? O poder da... Marcelão? O Marcelo. Marcelão? É isso? Sim. Antônio Costa. Então vamos lá. Então... Ao primeiro-ministro. É primeiro-ministro? Primeiro-ministro. Isso. Veja bem, porque nós somos um regime federativo. Brasil, somos uma república federativa. Aí você vai entender, nesse núcleo de federação que existe governo, estado, município e bairros. Aqui não é uma república federativa. Aqui o regime é completamente diferente. Então o poder central se concentra na mão do primeiro-ministro, o presidente é uma figura de Estado que representa Portugal para o mundo. Certo. Mas o governo aqui é um governo parlamentarista. É tudo diferente. Então a gente vai marcar próximo programa. Caraca, uma pauta... que bacana. Aula de política aqui, viu? É bom. Cara, seria legal se a gente conseguisse trazer o homem aqui, né? Ia ser bom trazer o homem aqui. Qual homem?
O presidente? O O presidente. primeiro-ministro? Não, o Marcelão me ligou. WhatsApp, O Marcelão mandou WhatsApp. mensagem pra gente, pedindo pra vir aqui, mas como você tava vindo aqui hoje, nós falamos pro Marcelo não vir, porque nós íamos receber você. Priscila. Entendi. Não dava pra poder atender foi ele. exatamente assim, né? gente. Mas olha só, bacana. Gente, Muito vamos massa. se ligar. A partir de agora vamos falar um pouco mais sobre política, que é uma coisa que tá todo mundo no Brasil. Metendo mais no Brasil, aí chega aqui e pum, aqui tá tudo bonito. Vamos ficar aqui tranquilados, vamos deixar a coisa acontecer. Não. Fugir do Brasil porque eu sou esquerda. Não é assim. Então não é assim, galera. Vamos chegar aqui, vamos se inteirar. O que está acontecendo, quem é a figura, quem você pode reclamar, quem é a pessoa que cure de determinada coisa. Vamos procurar entender isso aí e tentar ver como é que a gente faz para ter esse direito ao voto, que isso é muito importante para a gente, para os brasileiros e para a cidade de Braga, para Portugal em si. Então, vamos acompanhar. A Priscila hoje foi brilhante, Rapaz, hoje. ela sempre traz novidades, cara. Novidades quentíssimas. Hoje assim, foi que brilhante. o pessoal desconhece, muito massa. É. A Hora da Justiça é sempre legal. que toda Como diz quinta-feira- Leandro, agora eu já virei um Google, né? Personalizado. É um também. Google. Rapaz, assim, surgiu um bocado de pergunta aqui, só que fugia totalmente do tema de hoje. Então, eu A acho que não gente vale vai a pena. anotar, você anota pra, Eu acho que pra tem que ser gente. 3 vezes na semana, a Hora da Justiça. Duvido, né? vocês me aguentam, não. É mesmo, difícil de aguentando, aguentar mesmo. É difícil de aguentar. Gente, olha só. Priscila, mais uma vez, obrigado. É Vamos super nessa, legal. gente. Amanhã Um tamo abraço. lá, viu? Valeu, malta! Valeu.